maravilha, né? Cantamos hinos que sou meio nostálgico, né? Se desejas o Senhor, não vá ao mundo procurar, pois no mundo você nunca o achará. Se desejas o Senhor, na mente não o provará, pois na mente você nunca o encontrará. Se desejas o Senhor, é só abrir seu coração. Basta abrir seu coração e deixá-lo entrar. Se desejas o Senhor, é só seu nome invocar. O seu nome invocando, Ele entrará. Essa foi a minha experiência, irmãos, na vida da igreja. Fui alguém que busquei muitas coisas. Conquistei muitas coisas na minha adolescência. Eu vou me vangloriar um pouco aqui, tá bom? Tá? Como tem irmãos novos, né? Vou me apresentar. Para quem não sabe, eu fui campeão paulista dos 800 metros, campeão paulista dos 1.500 metros, campeão paulista dos 1.500 com obstáculo, campeão paulista dos 3.000 metros, campeão brasileiro dos 3.000 metros e recordista sul-americano dos 3.000 metros, fazendo o melhor tempo do mundo na época. Uau! Irmão, mais um dia, encontrei Jesus e meu viver encheu de luz. Aleluia! Um dia eu encontrei a igreja. E a igreja como é que era? Irmãos, era como Jesus, não tinha aparência nem formosura. A igreja se reunia na rua Tirador Paulo Roberto Viale, 169, ali perto do tiro de guerra. Eu treinava, era corredor, e escutava um povinho falando assim: ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E na época eu trabalhava no Banco Itaú e conheci uma irmã que a reunião era na casa dela, a casa da Luciene, filha da Zilda. E um dia eu me autoconvidei para vir para essa reunião. E reunia 6 irmãos pela manhã. Reunia, sabe para quê? Para orar. Todos os dias. Era a reunião do maná. Né? O maná na Bíblia era dado todas as manhãs. Né? Então o povo tinha que levantar cedo para colher o maná. Hora que sai o sol, bichava. Então, eu me autoconvidei para ir para essa reunião. E nessa reunião, irmãos, que um cristão ou alguém ia achar interessante, irmão, no meio de pessoas que, sabe, olhando humanamente falando, aqui hoje tem um local, é gravado, tem uma mensagem, mas lá não teve mensagem, não teve nada assim atrativo para você, só tinha um povinho invocando, ó Senhor Jesus. E eu sentei no meio desse povo e comecei, ó Senhor Jesus. Estou até hoje no meio desse povo invocando o nome do Senhor. Aí, não sei o que me aconteceu. Ninguém falou para mim: Romildo, para de correr. Irmão, no meu coração, eu parei com tudo. Eu estava em ascensão no esporte. Não poderia ter chegado longe. Mas encontrei o meu Jesus. Aleluia! Amém! E minha alegria foi tão grande, mas tão grande, que eu perdi o gosto pelo esporte. Vai entender isso? Quando me falaram que tem uma coroa, aleluia! Uma coroa preparada para aqueles que o amam. Uma coroa da vida, que tem um prêmio superior, celestial, aleluia! Mas eu perdi o interesse pelas corridas terrenas. Não sei explicar isso daí. Muitos falaram: Romildo, você poderia ter continuado sendo atleta e reunindo normalmente. Mas, irmãos, quando eu vi a igreja, irmãos, a igreja é algo misterioso.
Você ver a igreja, a revelação da igreja é algo espiritual. É algo lá do céu. Muitas pessoas passam pela igreja, mas não vê nada. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu vi algo. Na primeira reunião que eu fui, sabe meu primeiro testemunho qual foi? Eu vejo Cristo em cada um de vocês. Quando você consegue ver Cristo nos irmãos, Deus revela a igreja para você. O título dessa mensagem é, a natureza celestial da igreja. Bom, naquela noite, eu era um adolescente ainda, quase jovem. Irmãos, eu vi Cristo nos irmãos. E a partir dali, o Senhor me revelou a igreja, certo? Como Paulo. Paulo também, não era um perseguidor da igreja? Não era? O apóstolo Paulo, tá? Qual a história dele? Um dia, ele saiu, respirando ameaças, com autorização para prender os que invocavam o nome do Senhor. Mas no caminho, uma súbita luz apareceu e uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos, a partir dali, houve uma transformação em Paulo. Ele viu algo. Ele ficou sabendo que aquele povo que invocava, ó Senhor Jesus, era a igreja que ele perseguia. Então, irmãos, ver a igreja não é algo pequeno, é algo muito grande. Em Mateus tem um versículo que fala que o Senhor oculta estas coisas dos sábios e entendidos e a revela aos pequeninos. Irmão, aleluia! Nós somos pequeninos, amém? Cada um aqui é um pequenino, porque essas coisas Deus não revela aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então, a minha experiência foi a experiência de Paulo, né? Quando eu toquei no que é a igreja, no que é o Senhor, irmão, todo o brilho desvaneceu. Paulo fala: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Irmão, o que eu perdi? Vendo Cristo e a igreja. O que eu perdi? Meus títulos? Os títulos que eu ganharia? Romildo, você poderia ter ido para uma Olimpíada, poderia ter ganhado medalhas de ouro, representando o Brasil. Sim, irmão, eu poderia ter chegado lá. Mas, irmão, quando você vê algo celestial, algo eterno, algo imutável, irmão, você perde o interesse. Por mais bom que seja isso aqui na terra, comparado com o que é celestial, irmãos, perde o brilho. Isso aconteceu comigo. Louvado seja o Senhor. Essa foi a minha experiência. É difícil explicar isso para as pessoas. Até hoje me encontram: Romildo, por que você parou? Por quê? Eu não posso ir lá na ala, no antigo tiro de guerra, não, que o pessoal: Romildo, você tinha tudo para ser um campeão da São Silvestre, para ser uma medalha de ouro. Por que você parou? Não, é difícil explicar. É difícil, certo? Eu vi algo superior. Eu vi algo eterno, né? Então, essa foi a minha experiência. Então, a mensagem dessa semana fala sobre a natureza celestial da igreja. Irmãos, o que é igreja para nós? O que é igreja? Irmão, há um conceito aí fora, que a igreja não é 4 paredes. Irmãos, a igreja não é um templo. A igreja é composta daqueles que foram nascidos e remidos no sangue de Jesus. Onde estiverem um remido nesse sangue, reunidos no nome do Senhor, irmão, é a igreja ali. Então, aquele pequeno lugar que eu ia, tinha só 6 pessoas. Irmão, a igreja estava ali. Amém? E eu vi a igreja. Então, essa é uma questão muito subjetiva, não é verdade? Mas como você viu? Não, eu vi algo. Minha mãe, na época, ela: tá bom, filho, mas
você está muito frequente. Você não precisa ir todo dia, porque eu comecei a reunir todos os dias. Todos os dias saía lá da Boa Vista, atravessava, né? Ia lá no tiro de guerra, orar com aquele grupo de irmãos. Mas por quê? Eu vi algo. Eu vi algo. Quando você vê algo, aquilo te motiva. Porque eu fui alguém que sempre procurei as coisas espirituais. Antes de eu me converter, eu lia muitos livros. Tudo sem imaginar de espiritualidade eu lia. Eu li um livro chamado A Magia do Poder Sensorial. Eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente. A Magia do Poder Extrasensorial. Eu estava buscando. Eu li O Ascendedor da Seishonoe, Masaharu Taniguchi. Eu lia, querendo praticar aquelas coisas que estavam ali. Eu li a Bíblia também. Circulei em muitos lugares. Eu estava procurando. Num lugar menos improvável, eu achei, aleluia! Se eu tivesse ido num grande templo, aleluia! Mas eu achei Cristo e a igreja num lugar, irmão, insignificante. Que as pessoas até falam, Romildo, mas você vai num lugar, não tem pastor lá, não tem isso e aquilo, não tem coral, não tinha nada. Não tinha nada. Mas louvado seja o Senhor. Eu vi Cristo nos irmãos, aleluia. Senti que a presença de Deus estava ali. É como Jesus, Marta, Maria e Lázaro. A igreja estava onde? No templo lá? No templo daquela época? Ou a igreja estava onde estava Jesus, Marta, Lázaro e Maria? Estava ali. Ou lá com os sacerdotes, né, com vestes finas, os doutores da lei, conhecia tudo. A igreja estava ali? Não, irmãos. Estava onde estava aquele pequeno homem, que não tinha aparência nem formosura. Isso me atraiu muito, porque a igreja é como Cristo, não tinha aparência nem formosura. Senhor, essa é a igreja. Aqui é o meu lugar, aleluia. Irmãos, estou até hoje. 40 anos se passaram. Olha, parece que foi ontem. Ó Senhor Jesus. E muitas propostas nesse período chegaram a mim. Romildo, volta a correr, volta a correr nos seniors, tal. Mas o Senhor é maravilhoso. Eu estava quase cedendo a uma proposta, aí o ano passado, Deus deu um break em mim. Peguei a Covid, né, Itamar? Eu e o irmão Itamar pegamos aquele vírus forte, irmão, me levou para a UTI, levou o irmão Itamar para a UTI, ele foi entubado 70 dias, com 90 dias lá, eu fui, né, não cheguei a ser entubado, graças a Deus, mas fiquei muito tempo na UTI, deu problema pós-Covid, sabe por quê, irmãos? É Deus me guardando, amém? Deus me guardou, eu estava treinando, recebendo propósito, vou abrir para os irmãos, propostas boas de correr na terceira idade. Oh, Pai, sabe, mas, irmão, quando você toca no que é celestial, o que é terreno perde o sabor, perde o brilho. Oh, Senhor Jesus! E esse Covid, irmão, foi para barrar, tá? Foi para barrar, certo? Porque eu estava ficando muito bom. Alguns irmãos me visitavam, com a Jaqueline, uma vez, né? Milton, você está emagrecendo, a Ângela, né? Milton, você está muito fininho, porque eu estava voando baixo, certo? Quem foi atleta, quem foi rei nunca perde a majestade, tá? Né? Irmão, já fui, dá honra e glória de Deus, um dos melhores do mundo. Então, irmão, você não perde o jeito. Nunca bebi, nunca fumei, sempre dei meus treininhos. Então, irmão, hoje, né? Tem alguns irmãos que fizeram uma proposta aqui. No final do ano, tá? Para honra e glória de Deus, nós vamos participar de uma São Silvestre. Para honrar e glorificar a Deus.
que falaram que eu não ia mais correr. Falaram, meu pulmão, minha filha está aí, a Letícia, né? Cadê a Lê? Lá atrás, né, Lê? Fala, pai, dificilmente o senhor vai voltar a correr. Seu pulmão foi tomado mais de 50%, o senhor perdeu massa muscular e não vai ser mais o mesmo. O senhor não vai ser mais o mesmo. Mas, irmão, aleluia por esse nosso Deus. Por esse nosso Deus que nos chama, e nos chama com um propósito. Louvado seja o Senhor. Há umas 2, 3 semanas eu gravei um vídeo, né? Correndo, dando um pique. E, irmão, quando eu estava na época, a minha saturação, ela caía. Eu levantava da cama, minha saturação caía. Eu dava 2 passos, tinha que voltar para a cama. Eu não conseguia nem andar. Vai explicar isso. De repente, você volta a correr e eu sinto, tá, irmão, que eu estou melhor do que antes. Aleluia! Olha o nosso Deus. Mas, irmão, eu vou só na São Silvestre como... Não é pagar promessa, não é isso. É para, irmão, engrandecer o Senhor. É para honrar esse Senhor. Para mostrar que o Deus que nós cremos, Ele é grandioso. É o Deus do impossível. E tudo é possível ao que crê. Agradecer a igreja, as orações da igreja. A semana falou muito da igreja, né? Como a mulher virtuosa. A igreja é a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. Irmão, a descrição daquela mulher virtuosa não se encaixa no âmbito terreno. Essa mulher virtuosa, eu não vou entrar aqui que é muitos versículos, descrita ali, irmãos, é a igreja que está sendo preparada para ser tal mulher virtuosa. Amém? Eu olho para os irmãos, de uma maneira coletiva, Deus está trabalhando em nós para sermos essa mulher virtuosa, que ajuda o seu marido. Ele não tem preocupação de nada, porque ela faz tudo. Levanta cedo, vai dormir à tarde e cuida de todos os interesses do seu marido. Irmãos, isso é a igreja, aleluia. Amém? Ô Senhor Jesus, é por isso que eu vou. E pela oração das igrejas, eu falei, irmãos, eu vou, porque quem falou que eu não poderia, mas nem fazer uma caminhada rápida, irmãos, eu quero fazer questão de ir, certo, irmão? Ir com a camiseta, né? Cadê o Rodrigo? Tem umas ideias. Cadê o Rodrigo? Ah, posso orar por você nas costas, né? Correndo. Eu vou ter que parar toda hora, porque eu vou estar correndo. Nem escrito, posso orar por você, eu vou ter que afastar. Vou ficar em último lugar nessa São Silvestre. Então, louvado seja o Senhor. Bom, isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Tá, irmão? Entrando um pouquinho agora na mensagem, tá bom? A igreja tem uma natureza que é celestial. Bom, a igreja é um mistério. Tem várias definições do que é a igreja. Tá? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja é o guerreiro, a igreja é... várias definições, e doutrinariamente podemos conhecer essas definições. Mas na prática, o que é a igreja? A igreja é um viver. Aleluia! A igreja começa, entre aspas, na minha casa. Assim que eu me levanto, antes de qualquer outra coisa, o que eu faço? A respiração da vida. Oh, Senhor Jesus, aleluia! E termina aí? Não, irmãos. Isso se estende para todo o nosso viver. Então, irmãos, hoje Deus procura o quê? As pessoas que vivam a realidade da igreja. A realidade da igreja é o meu viver. Existe a grande cristandade por aí. Mas Deus, como o irmão orou, Deus é espírito. E procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Louvado seja o Senhor. Deus está procurando a mulher virtuosa. E Ele está preparando essa mulher virtuosa que é a igreja. É o que fala Efésios capítulo 5, né? Vamos dar uma olhadinha? Efésios capítulo 5.
É uma passagem bem conhecida. Isso aqui, nos casamentos, todos usam essa passagem, né? Mas isso aqui é Cristo e a igreja. Aqui, ó. A partir do versículo 12, 22, tá bom? Isso aqui é o Senhor falando para a igreja, tá? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Irmãos, isso aqui somos nós. Isso aqui é mulher virtuosa. Nós estamos sendo preparados para um dia sermos apresentados para o Senhor. Olha que coisa interessante. O noivo está preparando a noiva. É o noivo que prepara a noiva. Olha o que ele faz conosco aqui. Ó. Marisa, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela na cruz, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra. Desde ontem à noite, e também agora, por meio dos hinos, Deus está santificando, purificando a igreja. Aleluia! Esta manhã fomos santificados, purificados e lavados. Os irmãos creem nisso? Aleluia! Tudo isso é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Um dia a igreja será gloriosa. Amém? Um dia, irmãos, isso é algo maravilhoso. Essa promessa aqui é maravilhosa. Irmãos, a igreja é gloriosa. Colossenses 1:27 fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Por que a igreja é gloriosa? O Cristo que está em nós, em mim e em você, estamos sendo edificados, uma casa espiritual, aleluia. E um dia esse Cristo, ele vai estar o quê? Transformado. Ele vai estar moldado a mim, estou sendo moldado a esse Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É a nossa realidade isso hoje? Não é, irmãos. Somos santos? Somos. Cantamos um hino, né? Totalmente sujo, eu estava assim. Era o fogo o meu fim. Mas um dia encontrei Jesus e meu viver encheu de luz. Não mais o fogo é o meu destino, mas os braços do Senhor. Depois fala: totalmente santo eu agora sou, pois Jesus Cristo me lavou. De maneira objetiva, esse Cristo nos lavou, mas ainda está nos lavando. Não é verdade? Estamos nesse mundo. A igreja está no mundo. Esse mundo, como que é esse mundo? É pecaminoso. O Senhor ainda não tirou a igreja desse mundo. Temos visto em Mateus que o barco que Jesus usava representava a igreja. Jesus estava no barco. E o barco estava onde? Onde estava o barco? No mar. Mas o mar entrava no barco? Não, irmão. A igreja está no mundo. Mas o mundo não pode entrar na igreja. Ela é santa. Ela é sem defeito. Há um Senhor que zela pela sua igreja. Por mim e por você.
Ele nos santifica pela palavra, pela oração, pelos hinos, nas reuniões da igreja, em meu viver diário. Há um Deus que está nos santificando, nos preparando para um dia ser a igreja gloriosa, que vai expressá-lo, manifestá-lo. Quando Cristo estava aqui na terra, irmão, Ele manifestou Deus, Ele glorificou a Deus. Mas esse Cristo agora está dentro de nós. Nós somos a continuidade, a expressão desse Senhor. Olha a responsabilidade. O Cristo sozinho manifestou e glorificou o Pai. Agora o Cristo é um Cristo coletivo. Quando ele estava sozinho, ele era o grão de trigo. Mas ele não ficou só. O grão de trigo caiu na terra. Morreu, ressuscitou, aleluia. Ascendeu aos céus e produziu muito fruto, aleluia. É o que Isaías 53 fala, né? Nós somos o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Jesus, quando estava ali no martírio da cruz, quando estava ali naquela angústia, irmãos, por que ele suportou a cruz? Em Hebreus fala, por causa da alegria que estava proposta para Cristo, ele suportou a cruz. Por ele ver cada um de nós, que um dia seria gerado, que um dia ia nascer de novo, ia ser batizado. Jesus, ele se alegrava, embora estava sofrendo, ele contemplava a nossa glorificação. Aleluia! Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Louvado seja o Senhor. Por mim e por você, ele suportou. Graças a Deus. E essa igreja, tá? A constituição dessa igreja é celestial. Vamos entrar em Mateus capítulo 5. Vou ler bem rapidinho, tá? São 12 versículos. Isso aqui é a constituição celestial da igreja. É algo coletivo. Hoje, irmão, Deus está preso, entre aspas, à igreja. Jesus, quando estava aqui, quando ele movia de cidade em cidade. Ele se movia para fazer a vontade do Pai, pregando o evangelho do reino, de aldeia em aldeia, tal. Era o Cristo sozinho. Mas hoje esse Cristo, ele usa o princípio da encarnação. Ele não faz nada, irmão, se a igreja não fizer. Olha, irmão, nós temos o poder de mover Deus ou barrar Deus. Misericórdia. Olha como ele nos ama e confia em nós. Porque a igreja tem a natureza celestial. Fomos gerados lá do alto. Temos a vida do Senhor, temos o Espírito dentro de nós. Irmãos, e ele se move, mexe o nosso interior e nos leva também a fazer o que ele quer. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 5. Rapidinho, tá? Famoso Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Irmãos, isso aqui é uma descrição da igreja. Amém? Esses decreto celestial é para a igreja. Se aplica, assim como a mulher virtuosa não se aplica a nenhuma mulher terrena. Essa passagem também aqui, irmão, se aplica somente à igreja. Vou ler para os irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Então a igreja é composta dos humildes, dos pobres. A igreja, irmãos, tá? Não é dos poderosos, não é dos arrogantes, mas os humildes. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como igreja choramos? Choramos? Choramos. Mas temos alguém que nos consola. O Consolador nos consola.
Aleluia! O Espírito Santo nos consola. No momento que eu estava no hospital, irmãos, quem que me consolou lá? Não tinha visita, podia receber ninguém com Covid. Irmão, quem me consolava? O Consolador. Né? O Emmanuel, né? O Emmanuel que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, não dá para explicar, mas como? Você tinha a presença de Deus lá? Tinha. Tudo amarrado lá naquela cama lá, cheio de soro, meu braço tudo sangrando. Mas Deus estava ali comigo, aleluia. Você sentia a presença dele? Sentia. Tinha alguém que sentia as minhas dores ali. Tinha hora que eu falei: Senhor, eu não estou aguentando. Aí ele me fazia: lembre-me de mim na cruz. Quando eu lembrava do Senhor crucificado, 6 horas ali na cruz, irmão, eu falava: Senhor, isso não é nada. Não é nada, Senhor. Não é nada. Sofrimento meu perto do teu é nada. Na hora, irmãos, eu era consolado em lembrar do sofrimento do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os irmãos são misericordiosos? São? Sim, que temos um Deus misericordioso que teve misericórdia de nós. É por isso que nós somos. Mas, irmão, sem Deus não tem misericórdia, irmão. Deus é a fonte da misericórdia. Louvado seja o Senhor. Você tem Deus, você tem misericórdia. E bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, que bem-aventurança maravilhosa. Essa é uma das maiores bem-aventuranças da Bíblia. Você ser misericordioso vai fazer que um dia, no tribunal de Cristo, você não sofra o juízo. Porque na Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Um dia eu posso ser passível de julgamento, mas se você exerceu a misericórdia aqui na terra, naquele dia, mesmo passível de julgamento, há um Senhor que vai falar: filho, você merece umas punições. Você não era nem para estar aqui diante de mim. Mas, como você foi misericordioso, essa misericórdia que você exerceu na igreja, eu vou exercer para você agora. Vem, entra no meu gozo, aleluia! Irmão, que coisa maravilhosa, irmão. Que Deus nos faça humilde. Para ter misericórdia, você tem que ser humilde, pobre em espírito. Né, irmãos? Se temos essas virtudes aqui, essa é a natureza celestial da igreja. Nós temos tudo isso em nós. Fora de Cristo é velho homem. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, há um Deus que está nos purificando, nos santificando, nos preparando para aquele dia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, são pacificadores? Amém? Semana passada, ali feita a paleteria, 2 amigos que se conheciam há mais de 30 anos, começaram uma briga, certo? E um fala: vou matar você, vem. Ameaçou arrancar uma faca, outro também, e tal, mão. Aí depois essa pessoa foi desabafar comigo. Mas o que foi? Mas vocês não são amigos? Mas por causa disso. Mas por causa de uma coisa tão pequena, tão banal, você quase estava tirando a vida um do outro. Que isso? Vale a pena isso? Irmão, uma pequena palavra trouxe luz. E no dia seguinte, eles se reconciliaram. Irmão, olha o poder que nós temos. Podemos ser pacificadores. Podemos evitar tragédias. Um simples falar levou a pessoa: puxa, é verdade. Olha que besteira que estamos brigando. Uma amizade que dura 30 anos por
uma coisa tão banal, irmãos, se reconciliaram. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! A igreja também, isso aqui aplica a igreja. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A igreja é perseguida? É. Mas ela é bem-aventurada. Tem um reino nos esperando. Aleluia! Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em toda a história do cristianismo, a igreja sempre foi perseguida. Mas aleluia! Aqui fala, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Ao longo do século, quanta perseguição já houve para a igreja. Mas está chegando um dia, aleluia, desse regozijo. Regozijai-vos e exultai. Não é algo louvado, né? Não dá para explicar. Vai haver um regozijo, uma exultação. Porque é grande o vosso galardão no céu. Bom, a igreja não pode temer perseguição nenhuma. Na proporção que eu sou perseguido, vai ser a proporção que eu vou ser exaltado. Aleluia! Não aconteceu com Cristo isso? Quem mais foi humilhado no seu Senhor? Quem mais sofreu do que o nosso amado Senhor? Mas também, quem mais foi exaltado como o Senhor? Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala, né? Sobre a humilhação. Todo que se exalta será humilhado. Todo que se humilha será exaltado. Aleluia! Então, irmãos, a igreja hoje é humilhada. A igreja hoje é perseguida. Assim como foi o Senhor Jesus. Mas regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Quando Jesus se manifestar, como fala em Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Lá em Pedro fala, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, no qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai, com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia! Nós não vemos esse Senhor, mas nós o amamos. Não é um mistério? Os irmãos partindo o pão em memória do Senhor. Fazem isso até que eu venha. Há mais de 2000 anos fazemos isso até que o Senhor venha. E Ele está voltando, aleluia! A cada partir do pão, estamos cada vez mais perto de estar fisicamente com esse Senhor. Por isso que essa reunião é a reunião mais, digamos assim, honrada, é a mais nobre reunião, irmãos, imperdível, é o partir do pão. Foi a única reunião que o Senhor deu um mandamento, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. O meu irmão orou lá no fundo, a tendência nossa é esquecer dos benefícios do Senhor. Mas, a cada semana, quando eu participo dessa mesa, irmão, meu amor é renovado, porque há um Senhor que sofreu castigo em meu lugar, alguém que teve uma coroa de espinho na cabeça, alguém que foi ultrajado, humilhado, suportou a cruz, derramou sangue por mim e por você. Irmão, não tem como teu coração não ser tocado e você reconsagrar a Ele. Senhor, me dê uma nova chance essa semana. Semana passada, Pai, eu não te amei tanto, não te busquei tanto, mas Senhor, nesta nova semana, eu quero te amar mais, eu quero te buscar mais, quero ser mais santificado, quero ter uma vida santa, que a vinda do Senhor aguarda, aleluia! Então louvado seja Deus. Não vou ficar por aqui, tá? Amém? Amém pela natureza santa da igreja, amém que a igreja
não é revelado aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Tá, irmão? Tem aquela passagem, comentei com alguns irmãos ontem, quando Jesus nasceu, vieram os pastores ou magos, tem várias traduções, viram um sinal dele no céu e dispuseram o coração para adorar o Senhor que havia nascido. Certo? E, naquele tempo, tinha os doutores da lei, que sabiam o lugar que Jesus ia nascer. Olha que interessante essa passagem. Pessoas alheias a Deus, tiveram a visão celestial que havia nascido o rei dos judeus. Eles se dispuseram, o coração deles foi de encontro àquela visão, mas distraídos, tá? Eles não tinham conhecimento da Escritura. Quando chegaram em Jerusalém, os doutores da lei sabiam tudo. Quando eles souberam da notícia, olha, o rei dos judeus nasceu. Mas onde vai nascer onde? Em Belém. Qual foi a atitude dessas pessoas quando souberam que aquele Senhor prometido em Isaías, em Malaquias, acabara de nascer? Qual foi a reação deles? Indiferença. Não. Se eles examinavam as Escrituras, se eles sabiam, veio esses homens, guiados por uma visão celestial, falando, olha, o rei dos judeus nasceu, viemos adorá-lo. Não era para, vem com a gente, nós sabemos onde é. Mas irmãos, ficaram indiferentes. Então, irmãos, em relação à igreja, tem 3 coisas. Precisamos ter visão, um coração e conhecimento. Conhecer a palavra, conhecer as profecias, conhecer as promessas que Deus fez para nós. Dessas 3 coisas, qual é a mais importante? A visão, o coração ou o conhecimento? Precisamos das 3. Mas, se fosse para escolher 2, a visão e o coração. Muitos cristãos sabem muito da Bíblia, mas não tem um coração de ir ao autor da Bíblia. Conhece tudo sobre a igreja, mas não experimenta o viver prático de amar um ao outro. Então esse conhecimento é vão. Que Deus nos livre do mero conhecimento, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu quero amar os irmãos assim como a Bíblia fala. Amai-vos uns aos outros, não somente de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. O Senhor nos amou, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo vai crer. Aleluia! Olha que testemunho. Então louvado seja Deus, irmão. Queria fazer uma oração para os irmãos. Pode ficar em pé? Amém? Oh, Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui presente. Pai, foi pela Tua graça e misericórdia que um dia nós conhecemos a Ti, que um dia nos convertemos a Ti. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Não sabemos, Senhor, o que o Senhor viu em nós, ou não somos melhores do que ninguém, não nos sentimos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos selou com o Santo Espírito da promessa. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Pai, muito obrigado pela Tua escolha, pelo Teu selar. Obrigado por ter revelado a igreja para nós. Pai, nos ajude a prosseguir. Juntos, Senhor, Tua volta se aproxima. Oh, Teus passos tão distantes já podem ser ouvidos. Senhor Jesus, desperta o nosso interior. Desperta o nosso coração. Dá um anelo em nosso coração para nos prepararmos, para nos encontrar contigo. Senhor, muito obrigado. Abençoa os irmãos que estão aqui. Abençoa os ouvintes. Guarda-nos, Senhor, durante esta semana. Oh, subjugue tudo que é negativo, toda doença, toda distração. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a Te viver, a Te amar e a Te buscar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.